Hey, hold up, man. I got something to say, man. Wait. What y'all out here for, man? Fala galera, Gustavo Mastrodo na área, mais conhecido como 22 é Nuts, e eu sei o porquê eu faço o que eu faço. E aí 22, Mário Júnior na área e propósito é o meu combustível. É isso aí, Marião, estamos chegando na terceira edição do Fullcast, eu tô feliz pra caralho, velho. Os feedbacks estão chegando, o pessoal tá interagindo, cara. É verdade, cara, sinistro, eu também recebi muito feedback positivo. Inclusive eu queria pontuar duas histórias rápidas aqui, que tem muita relação com o que a gente falou no podcast passado com o Tom. O primeiro foi da Juju BH, né? Ela contou uma história dela, onde agora no Scoop ela fez three-handed de um torneio gigante com mais de 10 mil pessoas. E, cara, ela era muito bloqueada, né, em relação a isso. Ela achava que esses torneios de Big Fields não dava pra fazer FT, não dava pra chegar. E ela comentou que quando ela fez o three-handed, ela lembrou do podcast, porque no podcast a gente fala que quando você vai atingindo resultados maiores, você vai meio que desbloqueando mentalmente, né? Você vai desbloqueando fases. As barreiras vão caindo, né? Isso, as barreiras vão caindo e você começa a acreditar que dá pra chegar, né? E foi o caso do Tom, né, no último podcast, onde ele fazendo uma FT do Sunday Million na outra semana, 2 semanas depois, ele acredita que dá e chega de novo na FT do Sunday Million, né? Sim. Então é muito legal. Cara. E, cara, um outro feedback legal que a gente teve foi do Vini Perry, que ele me falou que um dia ele chegou pra conversar contigo, da mesma forma com que o Tom contou aí no último podcast. Ele chegou pra conversar contigo e você perguntou, e aí, o que tá acontecendo e tal? Daí ele falou, cara, mês de janeiro todo e eu não fiz nenhuma FT. E aí você já foi meio categórico assim com ele, você já falou, tá, cara, então o teu problema é resultado, né? Aí ele sim. E aí, cara, vocês desenvolveram toda uma história ali, toda uma conversa, e ele falou pra eu fazer essa pergunta pra ti, se você tem noção de o quanto que essas conversas que você faz com as pessoas, esses materiais que você tá fazendo, o quanto que isso impacta positivamente na vida dos jogadores. Massa demais, cara. Pô, que pergunta legal, cara. E agradecer demais aí o feedback da Juju e do Vini. E essa pergunta, cara, ela realmente é bem legal, porque eu não tinha muito noção quando comecei a interagir mais com os jogadores lá atrás, né? Quando comecei a conversar, quando comecei a procurar compartilhar um pouco da minha vivência, da minha experiência e das ferramentas que eu utilizava na minha vida para tentar ajudar outras pessoas. Mas isso começou a gerar um impacto muito positivo ao longo do tempo, e hoje em dia eu consigo ter uma noção maior desse impacto das palavras, porque eu acredito que muitas vezes, cara, você está a uma palavra, a um conceito, a um hábito de estar indo para o seu próximo nível, né? De estar quebrando a sua próxima barreira. E cada barreira, cara, cada limitação, para cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa vive um momento, cada jogador vive um momento na sua carreira. Então, o fato de eu ter passado já por micro limits, low, mid stakes, high stakes, etc., já me traz uma bagagem muito grande de vários anos, de muita vivência, que eu consigo passar uma mensagem que muitas vezes pode fazer a diferença naquele momento exato do jogador. E para mim é gratificante demais, né, cara? É uma parada assim que não tem preço você chegar e poder contribuir, poder dar um gatilho, uma direção que mude a trajetória de um jogador, cara. É fantástico para mim. Então, eu não só tenho ciência do quanto eu posso impactar através da mensagem, através da experiência compartilhada, a vida de um jogador, de uma carreira, como também amo fazer isso, faço constantemente, e é algo, cara, que é sensacional, cara. Para mim é simplesmente incrível. E eu entendo o quão poderoso essa conversa pode ser, também porque eu vivi muito na minha vida isso, né? O meu pai, para mim, é o meu maior mentor, e ele, desde cedo, né, foi procurando me guiar, foi procurando passar as suas experiências de vida para mim. Então eu cresci muito ouvindo essas histórias do meu pai e continuo crescendo, né? Ouvindo as histórias dele, as dicas, as direções, os gatilhos. Então esses insights, quando compartilhados, eles têm um poder muito grande de contribuir, de ajudar. Então, respondendo ao Vini, cara, tenho sim consciência, cara, de que é incrível
e de que pode vir a ser incrível, de que pode estar ali muitas vezes uma direção, uma sacada para que o jogador quebre suas barreiras e vá para o seu próximo nível. Cara, legal demais. E também tem a questão de o quanto você recebe isso de volta, né? Porque às vezes você vai ali, tem uma conversa com um jogador, aí ou com alguma pessoa, e ela tem um resultado incrível, e eu tenho certeza que você sente muito fazendo parte daquele resultado, né, cara? Acho que isso que é incrível Sem também. dúvidas nenhuma, cara. Cara, é muito verdade o conceito de que quando você ajuda uma pessoa, você ajuda a si mesmo, porque a partir do momento que eu falo a minha experiência e passo a minha mensagem da forma mais positiva possível, eu estou ouvindo ela também, né? Sai da minha boca, mas entra nos meus ouvidos e fortalece os meus conceitos, fortalece os meus valores, o que eu acredito e como eu acredito que eu tenho que conduzir a minha carreira. E hoje a gente está trazendo um cara muito especial para bater um papo aqui, que é o senhor Luiz Carlos, mais conhecido como Ganso 017 nas mesas. É um cara que me acolheu muito bem no projeto aqui do Full quando eu entrei. E eu acompanhei de perto a transição dele de ser apenas um jogador de pôquer para se tornar pai, instrutor e um grinder de verdade. É isso aí, Marião. Sem mais delongas, vamos direto pro bate-papo com ele. Fala, Ganceira, que honra ter você por aqui, meu querido. Seja bem-vindo ao Fullcast. Fala, Mariel, beleza? Responsabilidade agora, hein? Os últimos 2 que eu já ouvi foram top. E vamos que vamos aí pra ver como Animal, Ganso. Bom demais ter você aqui, cara. Vamos começar assim. Quem é Ganso, cara? Uma breve introdução ali, cara, pra comunidade do poker te conhecer. Minha história no poker, para ser um pouco breve e resumida, eu conheci o poker, óbvio, acho que numa história bem clichê, com os amigos, enfim, numa janta e tal. E isso eu já trabalhava, eu era promotor de vendas numa importadora e meio que fazia tudo, sabe? Um Severino lá, sabe? Tipo, comprava, vendia, visitava o cliente, enfim e tal. Eu tinha um emprego muito sólido, com um salário razoavelmente bom para a época e já tinha quase 10 anos de empresa. E só que junto com isso caminhava o poker, né? E tipo, eu trilhava o caminho, já tinha alguns números de jogos online, não vou saber exato agora, na época, enfim. Mas já tinha os resultados também online, jogava um pouco live, enfim. Um espelho daquele amador brasileiro assim, de poker. E aquilo não estava me fazendo mais, não estava me saciando, não estava me fazendo feliz mais, sabe? Não ficava mais faceiro em receber o cliente na porta, em ligar, em fazer cotação, enfim, ou fechar uma venda grande. O processo não te excitava aí mais. Eu acho que resumidamente é isso mesmo. Tipo, eu não via mais sentido naquilo. E tinha o poker como meta, até então. Eu ia tentar jogar por conta e tal. Já estudava bastante poker dentro dos conteúdos que existiam na internet, enfim. E tem um ano aqui, sou novo, se não der certo, depois a gente arranja outro emprego, tem uma bagagem, tem um currículo, enfim, né? Bem legal, Ganso, que tu já começou com a história clássica, eu acho, né, de jogadores de pôquer, que é aquela coisa de você não estar feliz no trabalho e acabar buscando uma alternativa a isso, né, algo que brilhe o olho, algo que você tenha vontade e tesão de fazer mesmo. Mas queria te fazer uma pergunta, até antes de você continuar na história, queria que você fizesse um paralelo de como que foi o teu sentimento na época em relação a essa mudança. E como que você vê isso hoje, de fora, né, com o Ganso agora mais maduro e tal, como que você viu essa mudança e essa sua decisão? Sim, cara, tipo, quando eu saí da empresa, óbvio, daí comecei a jogar, eu via um glamour, né, em ser jogador de poker. Uhum. 2-2 ganhou $5.000. Daí no outro dia, sei lá, a Capota ganhou $5.000. Todos os meus conhecidos, né? Tipo, eu olhava esse cara ganham $5.000 por dia, velho. $5.000 por dia. Fazia conta, na época o dólar era R$3, né? Tipo, caralho, R$15.000 por dia. Olhava só o palco ali, né? Eu vou sair daqui, velho, eu vou dar pirueta. Daí veio que, tipo, entrei pro Full e foi a melhor coisa que aconteceu, óbvio, né? Porque então eu tinha minha grana guardada, entrei pro Full e então fiquei com a minha grana e, tipo, vou jogar a banca do Full, vou aprender, óbvio. Foram os meus primeiros coaches, porque até então, tipo, eu nunca tinha feito coach, né?
que aconteceu nesse meu primeiro ano foi que eu tive 2 grandes resultados, inclusive, tipo, dentro do full. E aquele glamour que eu imaginava meio que brilhou meus olhos, né? Cara, é isso mesmo. E aí foi que eu não tive um amadurecimento suficiente, não tive um autocontrole, não tive uma disciplina e achei que aquilo ali ia acontecer para sempre. E, tipo, meu acerto que eu tinha da minha empresa, eu meio que torrei e achei que ia começar a entrar dinheiro com o poker, né? Tipo, fiquei ali, não, beleza, vou sacar aqui e tal. E aí no meu próximo ano eu tenho o pior ano da minha carreira. E aí começou a vir a pressão, tipo, de família. Abrir uma aspas. Você já ia dando sequência falando sobre pressão de família e todos esses outros aspectos que acabam surgindo. Mas eu queria abrir uma aspas para falar uma parada interessante, que é essa parte do desenvolvimento pessoal sua, né? Você se desenvolveu muito através dessa experiência que você viveu, né? Sim, mas sim. Onde que foi a transição? Onde que foi o momento que você ficou consciente de pensar, cara, eu preciso de fato me desenvolver como pessoa, ficar mais habilidoso, ler, ir atrás de conteúdos que vão fazer eu me desenvolver como pessoa para que eu consiga, assim, crescer num sentido de que eu possa, então, produzir mais, ajudar mais, enfim, dentro da sua carreira. Onde que foi a transição? Porque você é esse cara, né? Esse cara que se desenvolve, esse cara que lê. Que... Não, mas foi exatamente nisso. Foi tipo quando a gente diz assim, o cara chegou no fundo do poço. Que pra mim, no fundo do poço, foi quando eu tive o pico da minha down, né? E, cara, foi ali que eu comecei a ver, a tentar enxergar o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a olhar pra dentro, saca? Eu não tinha um foco total na minha carreira, eu simplesmente ainda estava achando que o poker era glamour, eu não tinha minha autodisciplina. Por exemplo, quando você trabalha, você tem que cumprir 8 horas, 10 horas diárias de trabalho, né? E me faltava essa responsabilidade. E aí, cara, quando eu pego e, tipo, eu entendo isso, eu consigo juntar, fazer a minha responsabilidade que eu tinha antigamente no meu emprego e trazer para dentro da minha vida como poker player, aí que eu, tipo, entendo o que estava acontecendo e eu começo a me desenvolver. E aí eu corri atrás, óbvio, né? Tipo, eu comecei a ler, comecei a trocar ideia muito com o senhor, né? E aí você me veio com um presente maravilhoso e eu recomendo para todo mundo que estiver ouvindo, que é o livro do Tony Robbins, né? Desperte Seu Gigante. Né? Uhum. Cara, é sensacional, é sensacional. Eu recomendo não só para todo jogador de pôquer, se tipo, alguém que tá ouvindo que hoje não é jogador de pôquer, que é amador e que, enfim, lê esse livro. Hoje a minha esposa tá lendo ele, já tá me agradecendo por eu ter recomendado esse livro para ela, porque realmente ele é fantástico e ele abre novos horizontes para todo mundo. Eu queria falar algo em relação a isso, porque eu acredito que essa história ela é muito rica, no sentido de você dar um significado fortalecedor para tudo que está acontecendo na sua vida. Muitas pessoas, a maioria em geral, elas olham uma downswing ou elas interpretam, né, um momento ruim, acontecimentos ruins, de uma forma muito tipo, cara, por que está acontecendo isso comigo? Puta, que merda. Sempre numa perspectiva muito enfraquecedora, né? Então, talvez mesmo inconscientemente, você não sabia exatamente naquela época, né? Tipo, mas você conseguiu, em algum momento, chegar e parar e se perguntar, né? Como eu posso me beneficiar dessa situação? O que tudo isso realmente significa? Ou o que mais isso significa, além do que eu acho de uma forma negativa, né? E aí, dali em diante, você, apenas fazendo essa pergunta, você já começa a seguir um caminho diferente, você já começa a tomar ações diferentes e você começa a ir para uma rota muito mais produtiva, uma rota que, através dessas experiências, te fazer crescer e te fazer alcançar os seus objetivos, né? Então, eu vejo como uma história inspiradora nesse sentido, né, Mário? Pô, total, cara. Eu acho que realmente nessas fases é tempo da gente, tipo, amadurecer e se tornar uma pessoa melhor, né? É basicamente bem isso que o Gustavo falou, que o Deus falou, que eu acho que tudo depende do sentido que a gente dá para cada resposta que a vida nos dá, ou nos apresenta, ou cada resultado que a gente conquista, ou que não conquista também, cara. Tudo depende do sentido que a gente leva, sabe? Tipo, eu podia muito bem pegar essa downswing e botar a culpa no azar, botar a culpa, sei lá, numa internet que falha, no ambiente que eu trabalho, enfim. Só que, cara, eu sou muito teimoso, eu não admito falhas, assim, pessoais, sabe? Tipo, se eu falhar em alguma coisa, eu fico muito puto comigo mesmo. Eu tenho que ir lá e consertar ou ver o que pode ser feito de melhor, sabe?
Uhum. Então acho que foi nesse momento aí que eu peguei, cara, e eu sentei e comecei, não, mas se isso aqui não tá dando certo, algo eu devo estar fazendo errado. E além da minha parte técnica, óbvio, que eu tive que melhorar muito, eu sabia que a minha parte, por mais que eu achasse, olha só que louco, né? Por mais que eu achasse que eu não tiltava, que eu não saía, tipo, do meu mindset padrão, do meu game, o meu cérebro tava me enganando, né? Tipo, eu próprio me enganava. Tipo, não, beleza. Só que que momento que eu me enganava? No momento que eu fazia, sei lá, uma reta final, caía e desistia do grind, ia tomar uma cerveja com meus amigos, ia jogar uma bola, ia assistir um Netflix e tal, cara. Era nesse momento que eu me enganava. Eu acho que eu também fiz uma mudança de chave sobre o meu off-poker. E para isso, cara, foi que eu tive que fazer umas escolhas doloridas, né? Então eu tive que mudar um pouco minha rotina, e eu gosto muito de jogar bola, gosto muito de estar com meus amigos, enfim. Logo que eu entrei no poker, eu tinha muito isso. Se eu quisesse, eu saía todo dia, fazia churrasco. E a partir do momento que eu parei e pensei, cara, não, eu preciso dar foco na minha carreira, eu preciso tirar um momento. Eu vou ter um momento de lazer? Vou, mas não vai ser todo dia no final do grind, cara. Não pode ser assim, sabe? Se eu fizer isso aqui, eu vou estar estragando minha carreira. E foi aí que, tipo, meio que me afastei um pouco também dos meus amigos ali, das pessoas e tal. E até pessoas, assim, te dizer que, tipo, às vezes o cara fala que acham que não vai dar certo, então isso é um pouco ruim também, traz energia negativa, sabe? Sim. Eu fico pensando no cara que tá ouvindo isso, sabe? Isso me parece um pouco contraintuitivo até, porque você entrou no poker ali pelo glamour e tal, e um ano depois você tá me dizendo que você teve que se afastar um pouco da sua vida ali, né? Você teve que abrir mão de algumas coisas e tal. Cara, isso realmente vale a pena? Por que você faz o que você faz, sabe? Por que você faz isso? Quais são os benefícios que você teve nesse processo? Tudo são prioridades, Marco. Eu acho sim. E o ponto principal, eu sou apaixonado por jogar poker. A partir do momento que você coloca paixão, se eu fizer uma escala de valores e colocar tipo a paixão em primeiro lugar, pelo que eu sou apaixonado hoje? Sou apaixonado por jogar poker, sou apaixonado pela minha esposa, sou apaixonado pela minha filha, pela minha família. Pronto. E, cara, e aí o lazer, óbvio, vai vir depois, cara. E eu não tô dizendo que eu me afastei totalmente, cara. Eu só simplesmente diminuí. Ou seja, eu não quero simplesmente ser um ganso 0,17 que tá ali performando e jogando ali e tal, e tendo meus resultados. Não, cara, eu quero ser algo maior. E para mim ser algo maior, eu preciso colocar metas e objetivos, e para mim atingir isso eu preciso fazer. Eu não chamo isso de sacrifício, cara. Eu não chamo isso de sacrifício, tipo, largar um pouco o lazer, porque, como eu disse, para mim é uma paixão e para mim é uma autorrealização. Eu penso que o approach que você utilizou quando você veio até o poker é um approach, uma maneira que a galera pensa muito, é um padrão, na verdade, de pensamento muito forte, né? Eu vou entrar no poker porque eu gosto de liberdade, porque eu gosto de fazer meus horários, porque eu não gosto de acordar cedo, porque eu não gosto de estudar. Então a pessoa acaba entrando no poker com várias crenças e na verdade com um pensamento de que através do poker, então, ele vai conseguir levar o estilo de vida que ele tanto sonhou, né? Concluindo, então, esse é o motivo pelo qual existe tanta frustração dentro do jogo, né? Existe tanta frustração porque isso tem que ser falado também, né? A gente tem que expor também o fato de que existem inúmeros brasileiros hoje que largam o seu emprego, assim como você fez, né, Ganso? Sim. E que quebram a cara, literalmente. Mas quebram a cara por quê? Porque chegam no universo do poker querendo acordar meio-dia, de boa, tranquilão, eu jogo quando eu quero, eu jogo quando eu tô de boa, quando não. Já, afinal de contas, é isso, né? A vida é isso, eu vou seguir minha paixão, eu vou fazer quando eu quero e quando tá tudo certo. E aí, o fato do cara não ter a disciplina, não ter a dedicação, não ter a entrega, não ter esses elementos que vão fazer com que ele cresça, se desenvolva e realize, conquiste, se torne realmente um profissional de poker lucrativo, levam ele ao fracasso, levam ele à frustração, levam ele ao desapontamento. Então é engraçado porque você ouve hoje em dia muitos jogadores falando sobre o poker no sentido de tipo, mas é um jogo foda, não sei o quê, ou vários jogadores frustrados em geral, mas que se você for olhar um pouco apenas a rotina do cara em geral, você vai ver que é um cara que quer levar esse estilo de vida tranquilo e relaxado, quando na verdade o poker
cada vez mais vai exigir Alta de uma performance, né? performance Uhum. 100%, cara, e vai ser cada vez mais. Então a galera que tá ouvindo aí, cara, os regulares, seja quem for, velho, cada vez mais, cara, o tempo vai passar e cada vez mais você vai precisar se desenvolver, adicionar rotinas, ser mais disciplinado, ser mais dedicado, ser mais persistente, cada vez mais, simplesmente porque as pessoas dentro do meio, dentro da comunidade, vêm se desenvolvendo cada vez mais. Claro, o amador que tá ouvindo, o recreativo que tá ouvindo, tranquilo, velho, divirta-se, realmente, joga quando você tá curtindo, joga quando você tá na vibe, curte o jogo, sem problemas nenhum. Agora, falando aqui pros profissionais, velho, cara, o approaching tem que ser realmente profissional, velho. E essa é a grande diferença de um profissional para o outro. O nível de profissionalismo, quantidade de ações, de disciplina, de determinação, de foco que esse profissional vai colocar em sua carreira. Sim, e eu queria acrescentar também, 22, que a maioria das pessoas, para o cara não se sentir mal também, eu acho que a maioria das pessoas vem pro poker com esse lance de vou dormir até mais tarde, e eu mesmo fiz isso. Quando eu comecei no poker, eu achava, cara, vai ser louco, porque eu vou poder dormir até meio-dia. Eu também. Vou sair aqui do convencional, que eu tenho que bater meu cartão e vou dormir até meio-dia e tal. Só que, cara, o grande lance é você conseguir mudar essa chave, porque hoje eu trabalho muito mais do que eu já trabalhei em qualquer outro trabalho da minha vida. É muito mais no 24 sentido horas. De horários, porque, cara, de manhã eu já acordo pensando o que eu tenho que fazer pro poker à tarde, e jogo até tarde. Mas, Mariel, desculpa te interromper, mas acho que é a famosa frase clichê. Se você trabalha com o que você ama, você nunca trabalhará um dia da sua vida. Oh man, yo, I feel like the champion. O teu nível de desenvolvimento pessoal foi acompanhando os teus resultados, né? Então, tipo, quanto mais você desenvolvia, mais você realizava, mais você conquistava. Isso foi muito nítido e foi acontecendo ao longo da tua carreira dentro do Full. Cara, e uma coisa também que te acelerou muito nesse processo, né, Ganso, foi essa parceria que o time tem aí com o The Rose, né, com a Val. Eu sei que você é um cara que sempre se dedicou muito ao The Rose, a esse projeto, né? Como que foi isso? Como que entrou o The Rose aí na sua vida e como que isso ajudou também, né, nessa tua fase de desenvolvimento pessoal? Pô, cara, o The Rose ele é sensacional. A Val é incrível. Antes de entrar no time, eu já conhecia o The Rose, nunca tinha praticado, mas eu já conhecia e tinha curiosidade, né? E aí, cara, quando o Full veio com essa notícia que ia fechar uma parceria com eles, eu insta-peguei, assim, né? Porque era tudo que eu mais queria na vida naquele momento, né? Uhum. Eu tava procurando me desenvolver pessoalmente, óbvio, né? E eu via no The Rose um grande salto que ia me levar para me desenvolver um pouco a mais, né? Uhum. Eu acho que é uma condução, né? E, cara, não me decepcionou em nenhum momento. Eu acho que me surpreendeu muito, muito mesmo, positivamente. A Val, ela é sensacional, cara. A forma como ela trabalha com cada um, como ela desenvolve a gente, pra gente conseguir explanar pra nossa vida pessoal também, isso, sabe? Isso me ajudou muito mesmo, não só no poker, mas no meu convívio pessoal também, com a minha família, enfim, com os meus amigos. Eu acho que me fez ter muito mais concentração, muito mais foco, muito mais... Curou totalmente a minha ansiedade, totalmente mesmo, cara, porque os métodos que existem para isso são sensacionais. Né? Animal. E tem uma outra coisa que te colocou numa posição de se desenvolver mais ainda como pessoa, né? Que foi a notícia de que você se tornaria pai, cara. E aí, velho? Conta um pouco pra gente sobre isso. Foi algo que eu não esperava. Eu tinha uma dificuldade em ter filho, né? Ou seja, eu recebi o diagnóstico do médico que eu tinha dificuldade em ter filho. E, cara, então, tipo, a gente nunca se preocupou, tanto eu quanto a minha namorada, e ela seguiu a vida dela, o emprego dela e o meu, e, tipo, a gente nunca se preocupou quanto a isso, né? E aí vem esse baque, e aí os dois sentamos, conversamos, e, cara, vamos lá, eu disse, eu vou dar um jeito, alguma coisa eu vou fazer acontecer, e algo eu vou fazer. Sim, num primeiro momento eu lembro que tu ficou bem atordoado, assim, né? Tu ficou meio assustado, né? Porque eu lembro que a gente trocou uma ideia sobre isso, tipo, Marião, nossa, eu tô aqui iniciando a carreira e vou ter um filho e, cara, isso vai ser... Nossa, e sabe, tava todo...
Sim. Todo assustado, né? Inclusive, eu lembro até hoje, cara. O dia que eu recebi essa notícia foi muito engraçado, cara. Foi num domingo, ou seja, para todo poker player, amador, enfim. O domingo é o sagrado, né? Tava morando na casa da minha mãe. Uhum. Então eu tava aqui no domingo de manhã, tava indo embora, e ela pega e tava já com aquela desconfiança e tal, e ela sai do quarto com o testezinho, né? E ela me mostra as 2 listrinhas, eu disse... E aí eu não entendia, né, cara? Aí ela me mostra o teste, daí tem uma listra forte e uma mais ou menos apagada ali, mas tava a segunda listra, tava ali, né? Aí eu falei, não, isso aqui tá errado, porra, tá viajando, vou na farmácia de novo. E peguei o teste, saí correndo na farmácia, comprar outro. Isso já era 10 horas, e eu querendo começar o grind ao meio-dia. Aí... vou lá na farmácia, entrego o teste pra mulher e eu falo, meu, isso aqui tá quebrado, acho, sei lá, tá com problema, me dá outro. Eu cheguei e mostrei pra mulher e a mulher falou, parabéns, papai. E eu, como assim, parabéns, papai? Tipo, ainda não tinha caído a ficha, sabe? Óbvio, peguei um outro teste para tirar a dúvida e tal, mas cheguei em casa, já mostrei para ela e enfim, bom, não preciso dizer, né? Eu fui pro grind nesse domingo e foi o pior domingo, acho que, enfim, não consegui jogar. E o ponto foi que nem tu falou, a gente conversou depois, eu passei uma semana sem entender o que estava acontecendo, meio que apavorado, pensando em soluções práticas e rápidas. Não sabia mesmo o que fazer, cara. Cheguei... E quando que a tua filha se tornou motivo de um grande propósito, de um propósito muito maior dentro da tua vida e dentro da tua carreira? Cara, foi logo depois ali, óbvio, né? Eu passei uma semana assim pensando, mas, cara, segunda semana, terceira semana eu falei, tem um ser que vai precisar de mim daqui 9 meses. E eu preciso arranjar um jeito, alguma coisa eu tenho que fazer acontecer. E aí na hora veio, cara, eu tenho emprego, né? Vamos dizer assim, eu jogo poker hoje, esse é meu emprego, e eu preciso maximizar a minha carreira. Como que eu vou fazer isso? Vou organizar uma rotina nova de estudo, vou organizar uma rotina nova de grind, e assim vai acontecer. E foi assim que eu fiz, cara. Eu fiz um mapa do meu dia a dia. Fiz um mapa de caneta mesmo, sabe aqueles mapas que o cara fazia, aqueles gráficos que o cara fazia na escola, quadradinho, seta aqui, seta ali, e fiz. E eu comecei a maximizar isso, tipo, comecei a colocar mais horas de estudo, comecei a caçar meus erros e comecei a aumentar minhas horas de grind, procurar uma técnica melhor, enfim. E não vou dizer se foi coincidência ou não, e dali em diante, enfim, recuperei toda a minha DAO, ou seja, tipo, quando eu recebo essa notícia que eu vou ser pai, eu ainda estava numa DAO, né? Eu ainda estava em DAO, não tinha recuperado todo. E 2, 3 meses depois eu consegui recuperar. O meu principal meta, meu principal foco era não deixar cair isso, né? Ou seja, quando eu percebia que estava caindo num conforto, numa mesmice, eu procurava um desafio maior. Se eu percebia que eu estava acostumado a estudar qualquer tipo de assunto, ou qualquer tipo de horário, eu mudava, sabe? E isso quem me ensinou foi a Val. A Val falou, o poder do hábito pode... Óbvio, né? O hábito pode destruir se tu começar a cair na mesmice, né? Aí foi nessa época ali, né, que você também recebeu o convite para virar instrutor do Start, né? Sim. Sim. Aconteceu alguns meses depois, e sou imensamente grato a todos os chefes do Full que confiaram em mim, essa oportunidade e esse desafio. Eu sempre, desde que entrei no time, eu sempre tive esse desejo comigo de ensinar. Eu acho que de gerar valor para as pessoas é algo sensacional, sabe? Nunca guardar o conhecimento. Tudo que eu aprendo, eu sempre quero ensinar alguém. É um desafio a mais, mas é um conforto a mais também, né? Pô, sensacional, Ganso, cara. A contribuição, então, entrando na tua vida como algo muito presente no Start, né? E eu acredito muito que quando você ajuda os outros, você ajuda a si mesmo, né? E você foi exemplo disso em inúmeras situações, né? Inclusive, foi um dos pioneiros ministrando mental coaches dentro do próprio Start, né? E eu lembro que você me chamou, falou, cara, tô a fim de fazer um mental coaching dentro do Start e tal. Eu acredito que a galera tá precisando ouvir uma palavra diferente, ouvir uma nova perspectiva. A galera precisa ficar um pouco mais consciente dessa importância de a gente permanecer focado, setado na nossa carreira, em vários aspectos, né? A questão emocional.
você vai lá então e ministra o mental coaching. Só que aí, cara, o que acontece é que o mental coaching em si não só foi um sucesso, eu lembro de estar presente e a gente ter tido uma manhã maravilhosa lá com todos, mas no mesmo dia você crava o Big 50 no seu grind e no dia seguinte crava de novo, fazendo back-to-back, né? Realizando um feito muito raro hoje em dia, né? Cara, e aí, velho? Tipo, conta essa história, conta essa experiência, cara, porque é muito louco, né, velho? Se parar pra pensar, acho que vai acontecer quantas vezes, né? Sobre o mental coach, que nem a gente conversou, eu meio que me senti numa obrigação de fazer isso. Lá no início do time, quando você chegou e me chamou para conversar e tal, porque quando eu tava naquela DAO e eu tava precisando, enfim, sair daquela situação, eu acho que eu me espelhei nisso, sabe? Porque a partir daquele momento que eu me desenvolvi pessoalmente, eu comecei a aprender muita coisa mesmo. E acho que depois, quando eu assumo o Start Hero, eu começo a perceber neles os mesmos caminhos que eu fui trilhando no meu início, sabe? Então, eu parei e pensei, puxa, eu posso encurtar, né? Eu posso levar eles para um outro caminho que eles não precisem passar. Então, foi nesse momento, até tava rolando o Scoop e tal, e aí veio de encontro a isso, cara. Eu me desenvolvi pessoalmente até aqui, eu acho que eu preciso devolver isso, essa minha parte de desenvolvimento pessoal. Eu preciso demonstrar para eles também. O início eu tava bem nervoso mesmo, mas acabou sendo que foi top, a galera gostou demais. Depois nesse dia, né, óbvio, a gente foi pro grind no meio de um scoop rolando e aconteceu que eu cravei o Big 50 lá da Espanha. E aí depois no outro dia, sem pretensão alguma, foi lá, óbvio, né, a gente como grinder normal, tá lá, tá no outro dia, tá grindando, não é porque teve um resultado anterior que vai deixar de grindar no outro dia, e tá lá e tá registrando os mesmos torneios, né. E fui lá, registrei de novo. E tem uma parada engraçada, cara, porque parece cena de filme. Mas esse segundo torneio, eu cheguei a ficar com uma blind meia na CMFT. E aí, eu não tinha pretensão alguma, né, de pensar, vou cravar de novo ele aqui. Simplesmente estava jogando como se fosse qualquer outro tipo de torneio, né. E foi acontecendo, quando eu vi que eu tava numa mesa final de novo, do mesmo torneio, daí eu já liguei o alerta, já falei pra galera, é possível, hein? Aí eu cravei e tal, daí mandei, aí sim, né? Foi tudo uma festa, falei, acho que amanhã eu vou jogar de novo pra pedir música no Fantástico. Sensacional, cara. Tipo, eu penso que a parte de contribuição, né, na minha vida, ela foi fundamental para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento pessoal e para eu me tornar quem eu sou hoje, cara. Então, eu fico muito feliz de ver você contribuindo incessantemente dentro do Start. Você é um cara extremamente prestativo e um cara que está a todo momento se importando, né, com toda a comunidade que você está criando e a gente está criando junto, né? E então, você conseguir poder enxergar claramente que ao ajudar as pessoas, ao ajudar a comunidade dentro do Full, você se autoajuda, né? Porque eu penso muito sobre isso, né? O fato de você ministrar um coaching, o fato de você contribuir, e você não precisa nem necessariamente ser um coaching, qualquer grinder, qualquer pessoa, qualquer grupo de estudo, né? Quando você fala um conceito, quando você explica um conceito, ao mesmo tempo que a voz sai, ela entra nos seus ouvidos, né? E você aprende, né? Você reaprende, você reforça conceitos, né? E eu vejo que esse passo na sua carreira ele vai ser importantíssimo para que você não apenas se torne um contribuidor dentro da comunidade, mas também para que você se torne um jogador muito melhor, cara. E isso é incrível. E falando sobre um jogador melhor, eu queria te perguntar também nessa transição, então, de a sua filha vir ao mundo, né? De você, de fato, se tornar um pai, cara. Porque, assim, aqui, inclusive, falando principalmente para aquela pessoa que talvez ainda tem crenças em relação a ter um filho, ou teve um filho, e, tá nessa posição de que se sente afetado pela sua performance, ou sente que não tá conseguindo mais ser o jogador que é. E para você foi o contrário. Você se torna pai e você aumenta o seu nível de performance drasticamente, de uma forma positiva, né? E aí, velho, tipo, o que você falaria para uma pessoa que
teve um filho agora, tá pensando em ter, ou tem crenças de que não quer ter por causa da sua carreira e etc. Como fazer, cara, na tua visão, na tua perspectiva, você vivendo essa experiência agora? Primeiro de tudo vai depender do sentido que você dá para qualquer sinal que você receba. De novo, eu posso encarar essa notícia, minha filha nascer, e eu encarar esse momento como, tipo, poxa, acabou meu tempo, acabou tudo, eu não vou ter mais tempo para fazer isso, para fazer aquilo, enfim. Começar a arranjar N desculpas, ou eu posso arranjar, ou tipo, eu posso dar um outro sentido, que foi o que eu fiz. Quem tá escutando pode estar pensando, cara, vai nascer um filho, eu não vou ter tempo para fazer isso, não vou ter tempo para fazer aquilo. Realmente, te toma um tempo, mas vai de você planejar e entender, interpretar a situação, cara. E eu melhorei a minha performance devido eu entender o momento, eu encarar o momento como um novo desafio na minha vida, óbvio. E aí, a partir do momento que eu dou esse significado, eu comecei a fazer um novo planejamento de rotina. E nesse meu novo planejamento, eu comecei a estudar muito mais. Poxa, tu pode pensar assim, tua filha nasce, tu tem menos tempo, em vez de jogar, você vai estudar mais. Daí, por que eu comecei a estudar mais? Porque nos 2 primeiros meses, ela acordava muito de madrugada. E o que aconteceu logo nesse período? Como é que eu me planejei? Ou seja, então, eu grindava um pouquinho menos, assim, tirava um pouco de horas do meu grind, 1 hora ou 2 horas a menos, para mim poder ficar com ela e dormir um pouco mais cedo, porque eu sabia que ela ia acordar de madrugada. Então, como eu sabia que ela ia acordar de madrugada, quem ia cuidar dela de madrugada ia ser eu. Porque durante o dia, a minha mulher vai cuidar dela, ou seja, então ela tem que descansar um pouco, né? E aí, cara, foi que eu peguei o gancho. Eu digo, poxa, se eu tô acordando um pouco mais cedo de madrugada com a minha filha, por que eu vou voltar a dormir? Cara, eu vou fazer algo produtivo. Comecei a estudar junto enquanto eu dava mamar pra ela. Do ponto de vista prático, legal. E eu acho incrível. Mas eu queria ir mais a fundo, porque, na minha visão, o propósito tá jogando outro jogo agora, a partir do momento que você tem um filho. Muitas vezes, cara, tipo, a galera chega e fala, tô sem motivação, motivo para a ação, né? Então, quando você tem um filho, velho, cara, não tem escape, velho, não tem desistir, não tem você não querer ser o melhor que você pode ser, não tem você não querer ganhar o máximo que você pode ganhar. Daqui 3 horas ela tá chorando pedindo leite, maninho. E aí, 100%. E aí é isso. A lata de leite tem que estar ali do lado, velho. E aí, se eu não jogar, se eu não grindar, se eu não estudar, se eu não melhorar, velho, não vai ter lata de leite. 100%, cara. Eu acho que isso é fantástico, né, cara? Porque acaba trazendo um propósito muito grande, né, cara, pra você, né? Meu propósito é levantar da cama hoje, cuidar dela de manhã. Então, quando eu vou pegar ela no berço, aquele sorrisão, não tem algo no mundo que me pague que seja um despertar melhor. Não tem, mano. Não tem. Ponto que eu posso compartilhar com todo mundo. As minhas mentalizações hoje, eu sou um cara que faço muita mentalização, né? Tanto dos meus resultados, quanto dos meus objetivos, com meus focos, e sempre estou mentalizando algo. E ela entrou muito forte nessa minha mentalização e vem junto, e anda junto com a minha motivação, óbvio, né? Porque eu sempre me imagino terminando o grind e chegar no quarto e pegar ela e pegar aquele sorrisão dela e dizer assim, oi filho, papai ganhou hoje. Que massa, velho. Cara, isso eu imagino todo dia isso. Eu chego a me emocionar. Vai cara, muito. Porque é demais, cara. É demais. Vai muito além de pagar demais. Fralda e leite, né, Ganso? É aquela coisa de tu querer ser o melhor pra sua filha, né? Tipo, eu quero ser o cara mais top, quero dar orgulho pra minha filha, né, cara? Exato, cara, exato. Tipo, quando ela crescer, enfim, ela vai ir pra escola e dizer o que teu pai faz. É óbvio, meu pai joga poker. Mas, cara, eu quero que ela tenha orgulho de dizer isso, cara. Sim, e ela vai ter, óbvio, né? Não só mentalizo como eu faço quando acontece, né? Sim. Então, tipo, eu saio do meu escritório aqui, vou pro quarto, pego ela, ergo ela lá em cima e digo, filha, papai ganhou hoje. Ela é o melhor post-session possível, né? Porque nossa, é sensacional, cara. Porque, enfim, cara, que nem eu digo, eu passo 14 horas aqui na frente do computador, né? Então, cara, quando eu saio daqui, eu procuro dar atenção máxima pra ela. Então, eu vou pra lá e eu chego lá no quarto, por mais que tenha sido um dia ruim, drástico, cara, quando tu chega no quarto, 2-2, Marião do céu. Cara, é uma alegria incrível. Eu ficava pensando, será que eu vou ser um papai babão e tal? Eu vou ser papai babão mesmo, cara. Porque não tem como não ser, velho. É sensacional. É sensacional. Cara, e é engraçado ver, porque de fato dá pra sentir, cara, na tua mensagem,
que se tornou uma grande propulsor, né, cara, para sua carreira, né, cara, um grande motivo realmente, né, cara, para que você se entregasse mais, para que você crescesse, para que você pudesse ser, cara, o melhor que você pode ser, cara, ter uma pessoa, ter uma filha, ter um ser humano ali que vai ser uma criança, que vai olhar em você, né, e vai se inspirar em você, cara, tipo, não tem um motivo talvez maior para que você se motive, né? Tá faltando motivação pra ser um grinder, um poker player. Tem um filho aí? Então? Essa é a dica. Tá faltando motivação pra entrar no grind, sentar a bunda na cadeira e jogar? Faz um filho. Não, cara. Pra gente fechar, cara, eu queria que tu passasse aí pra galera que quiser ver quem você é, te acompanhar, teu Instagram e deixar aquela mensagem final aí pra quem ouviu até aqui. Bom, pra galera que quiser me seguir aí, o meu Instagram é o Ganso017, assim como o meu nick, né, Luiz Ganso017, o Facebook também tá igual. O que eu quero dizer pra todo mundo é o seguinte, procure algo que te faça feliz, algo que te complete. Seja apaixonado pelo que você faz. O propósito que a gente encontra para a nossa vida tem que mexer com a gente, tem que ser algo que complete e que faça a gente levantar da cama todos os dias e querer ser o melhor da gente todos os dias. O meu propósito hoje é a minha filha, eu quero ser o melhor para ela, eu quero ser um espelho para ela e eu quero que ela tenha orgulho do pai que ela tem. E lá atrás, o que me motivou pelo menos para isso, a sair da minha zona de conforto, a sair do meu emprego que eu tinha fixo e tinha uma segurança, era que aquilo lá já não me completava, já não me fazia mais sentido, né? E o que fazia sentido para mim, o que eu era apaixonado e sou até hoje, era jogar poker. Então, graças a Deus, acho que eu encontrei algo que eu sou muito abençoado por poder ter essa profissão hoje, né? De ser jogador profissional de poker. E é isso, cara, eu acho que vocês, quem estiver ouvindo e não estiver satisfeito com qualquer coisa que seja, sabe? Seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, seja no teu âmbito amoroso, com relação com os amigos, enfim. Se tem algo que te incomoda, algo que você não esteja feliz, deixa de lado, cara. Eu acho que procure algo que te faça feliz e procure estar perto de quem te faça feliz também. Acho que é isso. Animal demais, cara. Muito obrigado, velho, por essa participação, cara, que foi do caralho. Tamo junto demais, Gans. Tamo junto demais, Mário. Incrível, velho. Vamos que vamos. Pô, show de bola, Marião. Me fala uma coisa. Qual é a mensagem que mais te marcou? Cara, enquanto a gente conversava com o Ganso, eu lembrei de uma coisa bem bacana que a gente conversou outro dia, que eu te perguntei, cara, como é que faz pra ter os níveis de energia mais elevados, você dormir pouco e tal, e continuar. E aí você falou uma coisa pra mim que era em relação a propósito, né? E você falou assim pra mim, Mário, escreve uma lista de coisas que sejam a resposta de por que você faz o que você faz, né? E aí, cara, eu lembro que eu escrevi essa lista e, cara, foram tipo uns 10 itens, assim. E, cara, no meio, quando eu tava escrevendo essa lista, cara, eu até comecei, tipo, a me emocionar. Eu até chorei, assim, no meio da lista e comecei a perceber cara, por que eu jogo poker? Por que eu acordo cedo? Por que eu faço o que eu faço? Que eu nem tinha isso por escrito. E eu acabei escrevendo e acabei me emocionando, assim. Então, na conversa do Ganso, cara, eu senti que ele nem precisa fazer essa lista, porque essa lista já veio até ele, né? Então, tipo, ele tem lá o propósito dele com os caras do Start, ele tem o propósito dele com a filha, que, cara, é o maior propósito, assim. Então, eu acho que o que mais me marcou nessa conversa foi justamente isso, sabe? O propósito. Por que você faz o que você faz, né? Fantástico, cara. Fantástico. Por que você trabalha tão duro? Por que você acorda cedo? Por que você vai dormir tarde? Por que você entra em ação constantemente para crescer, para se desenvolver? Por quê? E quando você tem clareza sobre isso, tudo fica mais fácil. Na história do Ganso, quando ele tem a filha dele, como você mesmo disse, né, Mário? Meio que veio de presente para ele isso, né? Ele realmente foi um presente, porque, tipo, tudo fica muito claro e é meio que natural, né? Você simplesmente quer ser o melhor pai possível, ou se ainda não é o caso, no caso dele foi, né? Que acho que essa é a sacada, né? Ele analisar aquilo como, cara, eu vou ser mais, vou produzir mais, eu vou conquistar mais, eu tenho uma filha e eu vou ser inspiração para ela, e eu vou dar o melhor para ela.
olha que grande motivo para a ação, né? Que a gente tanto tá falando aqui, né? Uhum. Mas o lance do propósito é muito isso, né, cara? É você ficar consciente do porquê você está fazendo o que está fazendo e os teus níveis de energia realmente aumentam drasticamente, cara, quando você tem consciência do porquê você está fazendo o que você está fazendo, né? Uma dica pra galera que não tem ainda muito bem definido na mente qual é o seu propósito, o porquê você faz o que você faz, é justamente o seu primeiro propósito é encontrar um propósito, porque a partir disso tudo vai ficar mais fácil, cara. Tenha certeza, cara. Cara, e vou te falar, tá? Existem várias perguntas fortalecedoras para isso, tá? Uhum. Uma delas é por quem você trabalha tão duro? Por quem você fica horas e horas no ICMizer, horas e horas discutindo mãos e conectando e grindando efetivamente? Por quem, né? Quem vai se beneficiar pelo seu sucesso? Olha que pergunta fortalecedora. Uhum. Quem irá se beneficiar se você prosperar? Eu prospero e eu sei que na minha vida várias pessoas ao meu redor vão prosperar junto. Olha que coisa fantástica, velho. Vê se eu preciso de energético agora para ir pro grind, para executar, para sair dessa conversa agora e meter bala no grind, nos estudos, na contribuição dentro da comunidade do Full. Velho, não preciso, cara. Esse é o meu maior energético, né? Uhum. Então, é o que eu vou viver, é as experiências que eu vou viver. Cara, o que uma vida rica também financeiramente pode me proporcionar. Então, essas perguntas são gatilhos, cara, que vão te dar clareza para você executar em cima do seu propósito, cara. O propósito não é nada místico, cara. Não é nada tipo, caramba, a galera fala de propósito, eu não sei se eu tenho ou não. Velho, o propósito é uma questão de você fazer as perguntas certas e você ficar com a clareza em relação ao que você está fazendo, por que você está fazendo, e sem dúvida nenhuma você começa a executar que nem um animal. Você deu agora uma experiência sobre como foi para você, né? Pegar lá uma folha e escrever os motivos, se emocionar e dali já sair para executar e fazer acontecer. É isso, cara. Sabe? Tipo, simples, objetivo e poderosíssimo, né, Mário? Pô, sensacional, cara. É isso aí mesmo. Até quero pedir pra galera, a gente recebeu bastante feedbacks aí dos outros podcasts, né? Então, pô, quem não escutou ainda, volta a escutar o áudio que a gente fez aí do Scoop, volta pra escutar os outros podcasts também. E, cara, manda pra gente lá nas nossas redes sociais o porquê você faz o que você faz, qual é o seu propósito e o quanto que esse podcast te ajudou também. Compartilha aí com a galera. Adiciona lá no Instagram, @22enuts, @oMarioJúnior e @FullPokerTeam, né? Então adiciona aí. E valeu, galera, por ter ouvido até aí e até a próxima. Um abraço. Grande abraço, galera. Até a próxima. Valeu! Tchananana, bam. E aí volta, e aí pá, tcham.